Boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui. A gente tem realmente essa pequena trajetória no Hospital Espírita André Luiz, hoje Instituto Assistencial Espírita André Luiz. O que eu vou compartilhar com vocês é muito desse período que a gente esteve lá e que muito aprendeu, junto aos profissionais de saúde, junto aos demais voluntários e, sobretudo, junto ao nosso paciente, que padece do adoecimento mental ou da dependência química. Temos aqui na nossa mão, né, um grande desafio, porque estamos no mês da prevenção do suicídio, chamado Setembro Amarelo, e muito se tem divulgado sobre este mês. Espero, então, estar contribuindo com alguma coisa a mais para a nossa reflexão. Então, vamos lá. Por que Setembro Amarelo? A curiosidade me fez procurar sobre isso. E fomos encontrar, então, que no ano de 1994, um jovem americano chamado Mike M., ele tinha 17 anos, ele suicidou-se utilizando seu carro, né, que era de cor amarela. Os familiares, seus amigos, resolveram distribuir no seu funeral cartões com fitas amarelas, em que eles ofereciam mensagens de consolo e solidariedade a todas as pessoas que haviam perdido entes pelo suicídio. A partir daí, então, foi instituído esse mês, Setembro Amarelo, né? E essa questão, então, perpassa hoje por uma preocupação mundial. Confesso a vocês que busquei muito material para meu esclarecimento, porque sabemos que o espírita, ele precisa estar sempre estudando para que ele possa ser útil a Jesus. E de todo esse material, nós construímos um parágrafo que me norteou e que espero poder adentrar mais nesse parágrafo ao longo das nossas reflexões em conjunto. Eu diria, então, que o suicídio é um fenômeno complexo, atrelado a uma série de fatores de risco, ou seja, ele é multifatorial, pode ser considerado como um ato impulsivo ou planejado, com o propósito de autoextermínio, sempre na tentativa de interromper um sofrimento psíquico, ou pelo menos na maioria das vezes. A chamada ideação do autoextermínio, do suicídio, ela pode vir em ondas mentais, impulsos mentais tão intensos que passa a tomar conta do raciocínio e das emoções. E a pessoa adoecida precisa ser atendida, precisa ser estimulada ao diálogo, precisa ter acesso às técnicas de esvaziamento da sua dor e, principalmente, ao chamado à sua reconexão com o seu eu divino, chamado às vezes como superconsciente, eu superior, sagrado, enfim. Ele precisa cuidar da sua saúde mental ou ser cuidado por outros que cuidam da sua saúde mental. Essas são as verdadeiras ferramentas de prevenção. Como eu disse a vocês, eu busquei várias bibliografias e vou compartilhar com vocês alguns dados de fonte não espírita, mas que a mim me fizeram refletir mais sobre a importância do tema. Desculpem. Nós temos uma publicação da OMS, né, chamada World Health Organization, ela chama Dados, né, de Suicídio, foram tomados em 2019. Buscamos também material junto ao Ministério da Saúde, algumas cartilhas na internet, muitas delas baseadas nesse material do Ministério da Saúde mais geral, que infelizmente é de 15 anos atrás, embora tenhamos dados mais novos em outras campanhas posteriores. E recentemente, em abril de 2019, foi uma lei promulgada que traz a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, especialmente voltada para a rede pública de atendimento. O artigo 6º dessa lei fala que se entende como violência autoprovocada o suicídio consumado, a tentativa, o ato de automutilação com ou sem ideação suicida. Nós não vamos nos adentrar na questão jurídica, é óbvio, mas achei interessante
a preocupação já do legislador em ter isso normatizado a nível de lei, não mais só de portarias. Já é sabido que o suicídio é tema de saúde pública global e, por isso, ele é priorizado pela OMS como meta mundial, que fala aos países signatários dos seus tratados, né, aos países adessos à OMS, que é necessário que ele se organize, identifique os grupos de risco para que as ações possam ser tomadas, voltadas especialmente para esses grupos de risco. Atualmente já se diz de 800 mil pessoas morrendo anualmente pelo suicídio. Mas há dados mais oficiais que apontam para 703 mil. Imagina-se que o número maior advém da falta de notificação, né, de alguns casos. Em 2003, a previsão era de 900 mil mortes. E a gente pode, então, pensar, então estamos diminuindo muito pouco, já que a situação começa a migrar dos mais velhos para os mais novos. Isso tira, além da expectativa de vida, tira a chance de muitos que estão iniciando a vida. Em dados assim mais palpáveis, a OMS diz que 3 mil pessoas por dia cometem suicídio, o que significa que a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Ou seja, nós estamos aqui a 11 minutos da nossa fala, nós já teríamos mais de 40 pessoas, talvez 100, cometendo esse ato tão contra a vida. Cristiane, você quer que eu projete o primeiro PowerPoint aqui, o primeiro slide, porque não está projetado para o pessoal? Pode, você já pode sim. Pode, não estou ainda não, mas pode colocar, tá? Que mais? Este é o dado que eu projetei para vocês, né, que a Luciana está me ajudando. O suicídio, gente, está entre as causas maiores de morte no mundo, né? Tem mais mortes que malária, HIV, câncer de mama, guerra ou mesmo homicídios. Então, eu coloquei aqui essa figura, né? Está em inglês, mas a gente pode usar os dados que estão coloridos, mais fáceis. Na idade de 15 a 19 anos, mundialmente, em 2017, nós vamos ver essa corzinha mais azul para preta aí, fala de ambos os sexos. O vermelhinho é do feminino e o amarelo é do masculino. Então, o primeiro aí, azulzinho, no meu está meio azul aqui, as maiores causas de morte, em primeiro lugar, estão os acidentes de trânsito. Em segundo lugar, a tuberculose. Em terceiro lugar, a violência, né? A violência pessoal. Em quarto lugar, vem o suicídio. O suicídio, então, ocupa a posição de quarto lugar, considerando ambos os sexos. A quantidade é bem grande, né? Abaixo nós temos a escala, a gente vê aqui que são 300 mil mortes, é a última escala que está aí. Nós podemos, por exemplo, imaginar que são 275 mil mortes ao ano por acidente de trânsito e por suicídio, a gente vê nessa idade, hein, gente, de 15 a 29 anos. A gente vê, por exemplo, em torno de 155 mil mortes por suicídio. Eles também estudaram, né, a OMS estudou o suicídio global considerando idade e considerando a condição econômica de países, né, do mundo. Então, a gente vai verificar que o azul se refere a países desenvolvidos, ou seja, high income countries, né? É o azulzinho. E o vermelho são os países de terceiro mundo e os países pobres, né? Low and middle income countries. Então, vamos ver se a gente consegue perceber aqui bem. Aqui, ó, nós temos a escala de total de suicídios. Aqui embaixo, as idades, né? Nós vamos ver que a gente sobrepõe o vermelhinho, né, que são os países de low and middle income, ou seja, os países pobres e de terceiro mundo, as taxas são muito maiores. Nas idades, por exemplo, aqui, as maiores taxas aos 25 anos. Nós temos também 85 anos. Vamos pegar uma dessas aqui para a gente entender. Vamos ver aos 35 anos, então. Os países ricos, a gente teria em torno de 11 mil
mortes por suicídio no ano de 2019. Nos países pobres, isso sobe até em torno de 62 mil mortes por ano. Esse gráfico nos mostra realmente a situação calamitosa que está o suicídio, né, esse cometimento desse ato contra a vida, principalmente nos países de baixa renda. Um pouquinho mais de dados para nós entendermos a situação. Esse gráfico aqui, né, da chamada figura 4, ele é um gráfico que mostra as taxas de suicídio em 2019 por país, mas através de cores, né, do esquema de cores, homens e mulheres. E o interessante é que no texto explica que foi considerado uma questão meio proporcional, verificando, inclusive, a expectativa de vida de cada país, para que esse número pudesse ser comparado entre os países. Esse marronzinho aí são mais do que 4 eventos de suicídio por 100 mil habitantes, tá? Então, nós vamos verificar, por exemplo, alguns países da África. O gráfico de 2013 da OMS, eu tive condição de olhar lá, que não se tinha dados da África, hoje já se tem, né? Isso é bem interessante. Então, vários países da África Central, nós vamos ver aqui, na América do Sul, a gente vê Argentina e Chile, vamos ver o Uruguai, nós vamos ver, assim, países, a Rússia, vários países, a Austrália está com menos, que é o vermelhinho, entre 3 e 3,9. Alguns países da Ásia também, né? A gente pode verificar, vamos ver o caso do Brasil. A taxa do Brasil é entre 3 e 3,9, né? Eventos de suicídio a cada 100 mil pessoas. Os outros 2 gráficos tratam em relação aos homens, nós vamos ver o tom de marrom, que é a maior taxa, maior do que 15 por 100 mil, nós vamos ver a América do Norte e o Canadá, ou seja, países ricos, né, com essa taxa alta. A Austrália, considerada tão moderna, tão evoluída, também com taxas importantíssimas. A Europa, né, salvo engano, essa aqui é a França, não é isso? Que é Portugal, Espanha e França, exatamente, com taxas altíssimas. E quando nós vamos para o gráfico das mulheres, a gente percebe que as mulheres não atingem essa taxa em nenhuma parte do mundo, a taxa de mais de 15 eventos. Pode tirar para mim, por favor. Retornemos, então. A gente também pensa sobre os estágios, né, pelos quais pode passar um suicídio, e vamos encontrar várias questões que mostram para nós que há realmente fases. Coloca para mim o próximo, por favor. Ou seja, ao longo da vida, nós vamos encontrar de cada 100 habitantes, 17 que pensam pelo menos uma vez, 5 que chegam a fazer planos, 3 que tentam e 1 que consegue ainda ser atendido antes da consumação. Esse gráfico, como eu disse a vocês, é um pouco mais antigo, mas a gente pode imaginar que hoje não estaria muito distante da realidade, né? E vamos também encontrar, dentro dessa linha que vínhamos, né, conversando com vocês, agora nós vamos falar um pouco sobre os fatores de risco. Um dos maiores fatores de risco que a OMS encontra são os chamados transtornos mentais. E ela chega a colocar em ordem, né, começando pelos transtornos de humor, como a depressão, os transtornos de comportamento por uso de substâncias psicoativas, muito alcoolismo, a dependência da cocaína, do crack, os transtornos de personalidade, como, por exemplo, borderline, transtorno antissocial, a esquizofrenia, os transtornos de ansiedade e as comorbidades, né, quando você associa mais de um transtorno desse, por exemplo, alcoolismo mais depressão. Então, a gente vê aqui, eu não vou ler todos, mas é só para a gente ver, olha como é que o transtorno de humor está na cooperação, ele está com 35,8%, né?
De substâncias psicoativas, 22,4%, em que o sujeito se envereda pela codependência de difícil solução e chega, muitas vezes, para acabar com sua vida, ao uso exagerado e logo em seguida à consumação do ato. Há outros também, pode tirar para mim, fatores sociodemográficos importantes, né? Por exemplo, já vimos o ser do sexo masculino, faixa etária já vimos, que é 15 a 35 anos, e às vezes acima de 75, pela inconformação com a solidão, com o estado de saúde que vai se deteriorando. Estratos econômicos, nós também vimos, né, que países pobres a incidência maior. Pessoas que residem em áreas urbanas, desempregados, principalmente quando a perda de emprego é recente, aposentados, isolamento, pessoas solteiras ou casadas ou separadas são mais propensas, e também os migrantes que não se ajustam, né, no novo lugar. Fatores psicológicos, perdas de figuras parentais, a dinâmica familiar conturbada, às vezes datas importantes, né? A pessoa não se sente bem no Natal, no aniversário de uma mãe, de um pai, personalidade com traços de impulsividade ou agressividade. E também temos as condições clínicas, né? As doenças orgânicas, dor crônica, lesões perenes, epilepsia, trauma de medula, câncer, neoplasias, AIDS e por aí vai. O nosso grupo da psicologia do Hospital Espírita André Luiz de certa forma, pela experiência em lidar com isso, né, na nossa unidade hospitalar, eles colocaram alguns dados que estão na OMS, que é a presença do sofrimento mental, as tentativas anteriores. Quanto mais tentativa, mais propenso o indivíduo, se ele não for cuidadosamente tratado. A instabilidade familiar, ou seja, história familiar de suicídio anterior, a vivência de abusos dentro dessa instabilidade, consumo abusivo, né, de substâncias, isso coincide com o anterior, isolamento e falta de suporte, doenças físicas, histórico de perdas, essas aqui coincidem todas, e às vezes histórico de perdas dos pais na infância. Há algumas frases de alerta, são muitas dentro desse material que eu comentei para vocês, mas algumas aqui são interessantes de serem pensadas. Tenho vontade de dormir, não acordar mais, eu sou um peso para as outras pessoas, estou cansado, não tenho razão para viver, não há mais prazer, e outros assim, bem pesadas, né? Tudo seria mais fácil se eu não existisse, sou um fracassado, essa é a última chance. Não sou amado, não sou querido. Ou então avisam, né? Não estarei aqui no próximo ano. Então, hoje já se sabe que é utopia aquela frase, né? Ou é fake, como eles dizem aí, que quem tenta não executa, ou melhor, quem fala não faz. Isso é uma inverdade. Quem fala pode estar já no pensamento ou na ideação, e precisa se ter muito cuidado. Então, o que não fazer? Ignorar a situação, ficar chocado, envergonhado, falar com a pessoa que vai ficar tudo bem, sem tomar uma atitude de ajuda efetiva, desafiar a pessoa a cometer, fazer o problema ser sem importância, dar falsas garantias, jurar segredo, né, que não vai contar para ninguém, deixar a pessoa sozinha, e às vezes comparar, né? Ou seja, fulano está tão sofrido e está feliz, e você tem tudo e não consegue sair desse pensamento negativo. Os manuais também trazem várias medidas de prevenção ao suicídio, né? Por exemplo, medidas de ordem prática, impedir o acesso aos meios, né, de cometimento, realizar vigilância 24 horas, não deixar a pessoa sozinha. Nós, não é raro encontrarmos família que recorre aos nossos serviços verdadeiramente cansados, porque tem que realizar essa vigilância, trocam de turno para olhar aquele familiar que está nessa condição de adoecimento. Rezam também os manuais que é necessário e essencial procurar atendimento no serviço de saúde. Hoje, apesar de deficientes alguns dos serviços públicos, e a saúde mental é que recebe menos recursos governamentais,
Nós temos vários CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, que precisam ser buscados a despeito das dificuldades, se a pessoa não tem acesso ao serviço de saúde mental. É sabido que o Hospital Espírita André Luiz é um hospital de filantropia, um hospital filantrópico que cuida da saúde. Há outros também, há no Rio Grande do Sul, há no interior de Minas, mas a iniciativa privada ainda é acanhada em atender a crescente demanda nessa área. Nós temos limitações, sim, mas cuidamos com muito cuidado, né, com muito carinho daqueles que chegam nessa condição. Posso dizer a vocês, por exemplo, que atualmente em atendimento ambulatorial de saúde mental, nós temos 500 pessoas por mês, às vezes chegando a 600, e dessas, pelo menos a metade é atendida com toda gratuidade, seja através do psiquiatra, seja através do psicólogo. Outro ponto que está nos manuais é a necessidade de medicação. A questão da necessidade da medicação, ela tem uma abordagem espírita que eu vou trazer mais adiante, com uma fala muito importante do Espírito Emmanuel, que vai nos aclarar sobre determinados posicionamentos que nós vemos nas casas espíritas, infelizmente, que indicam o contrário, o não uso de medicação. Bom, também a equipe de psicologia do EAL nos trouxe material que eu achei interessante, porque é um material bem prático mesmo. Eles colocam o seguinte: busque compreender o sofrimento do outro sem julgamento. Na dúvida, simplesmente escute. Não é necessário falar nada, preste atenção àquilo que é dito, sem aconselhar ou tentar minimizar o sofrimento. Às vezes, o indivíduo precisa só esvaziar a dor. Esteja presente diariamente, física ou virtualmente. Forme uma rede de apoio, de tal forma que a pessoa em sofrimento não fique sozinha. Em vez de ficar só vigiando, né, formar uma rede de apoio. Demonstre por atitudes que você se importa com a vida desse adoecido. Ofereça ajuda profissional, ainda que você tenha que acompanhar, porque muitas vezes o nosso adoecido, ele não tem forças para sair sequer da cama do lugar que ele está. E tratamos lá de várias pessoas que não são espíritas, temos vários profissionais que não são espíritas, mas ainda assim nós trabalhamos com a questão do pensamento positivo, da irradiação positiva mental, porque nós acreditamos firmemente que sem essa vertente no tratamento, o tratamento fica incompleto. Então, as nossas psicólogos, o nosso pessoal das equipes multidisciplinares acreditam e praticam o seguinte: se fizer sentido para você, envie bons pensamentos para essa pessoa, pois de acordo com a física quântica, tudo é energia, e com certeza a energia do bem pode contribuir bastante para isso. Mas não é só cuidar do indivíduo. É necessário cuidar do ambiente familiar. Não há tratamento de saúde mental sem que a família esteja envolvida. Saúde mental, dependência química, é básico o atendimento da família. Tanto assim é que os nossos médicos psiquiatras atendem família, as nossas equipes multidisciplinares têm reuniões de família, principalmente agora com o meio virtual, isso facilitou muito. Temos atenção a grupos de família e a gente tenta trabalhar muito junto. Então, na família é importante fomentar um ambiente de respeito mútuo, e no momento isso é muito grave, porque às vezes ideologias políticas, partidárias, até de time, religiosas, colocam as pessoas em enfrentamento contínuo, esgarçando as suas energias mentais. Os vínculos familiares precisam ser fortalecidos. Ainda que o pai ou a mãe não estejam mais próximos daquele indivíduo, sempre haverá de ter um da família capaz de assumir esse papel. Ou como dizia Lacan, né, nos parcos estudos que fiz a respeito, alguém assume os papéis de pai ou de mãe. A questão da comunicação não violenta, porque violência não é só bater ou ferir, não. Há palavras que ferem muito mais, que machucam muito mais. E as pessoas hoje, às vezes, são hábeis em ofender, em ferir, e muito cometimento de violência doméstica advém de um início pelas falas. O ambiente precisa ser participativo. Hoje nós estamos cada um num canto, cada um com o seu dispositivo, cada vez mais nos afastando da nossa família.
Os manuais chegam a dizer que nós precisaríamos recuperar aqueles joguinhos em conjunto, aqueles momentos em conjunto. Por exemplo, quando a luz acabava e a gente comia mingau, né, com os demais, isso acabou, está lá no passado. Mas hoje existem joguinhos virtuais que não sejam de morrer nem matar, né? As famílias que conseguem fazer isso, que o façam pelo virtual. Isso é um momento gostoso, eu posso dizer para vocês, porque às vezes praticamos em família. É um movimento de fortalecimento da saúde mental. Uso moderado das tecnologias, né? Há comportamentos que já estão sendo diagnosticados como doença, em que a pessoa não consegue ficar sem o celular, ela não consegue ficar sem o WhatsApp, sem a mídia social, sem estar gravando, sem estar compartilhando, uma vida que ela cria na cabeça dela. Isso também contribui e favorece o adoecimento mental. Nessas medidas todas, a gente percebe questões extremamente importantes em relação ao cuidado do outro. Mas vasculhei os manuais e não encontrei nada que dissesse sobre o desenvolvimento da espiritualidade do ser. A educação do ser para a vivência da sua espiritualidade, da sua conexão com o eu divino, com o seu sagrado, como eu disse, com o seu superior. E concluo, pelos anos que a doutrina espírita me acompanha, ou que eu tento acompanhar, que essa vertente, que é essa contribuição que a doutrina espírita pode fazer à ciência, ao indivíduo, fazendo reconhecer como filho amado do Pai. No Hospital Espírita André Luiz, nós já temos várias iniciativas nesse sentido. De pronto, nós temos um departamento de assistência espiritual que trabalha com todos os pacientes, de forma ostensiva com aqueles que fazem a opção pelo tratamento espiritual desde a internação, seja através de si próprio, seja através da família. E pela irradiação com todos os demais, porque isto entendemos que é a manipulação da energia do pensamento lista a todos nós para o bem. A nossa equipe de psicologia me trouxe algo que eu percebo que já é um infiltrar, né, para além do departamento de assistência espiritual, desse cuidado maior, em que elas nos dizem o seguinte: há um segredo importante para aquele que deseja ajudar o outro com êxito, o qual consiste em atitude de autocuidado para consigo mesmo. Vivemos em uma época de multitarefas. Essa condição dificulta o nosso olhar para dentro e, em consequência, o nosso olhar para o outro. Nesse aspecto, a gente começa a perceber a entrada na nossa discussão de elementos baseados na vasta bibliografia espírita sobre saúde mental, da qual vamos trazer apenas um pouco daquilo que nos tocou mais ao preparar esse momento com vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da nossa própria saúde mental. Esse movimento de crescimento interior, em que a gente vai respeitar quem somos, mas vai procurar conhecer quem somos e o que já podemos fazer com o ensinamento espírita cristão, que a doutrina nos possibilita, que abre para nós um campo novo de revisitar os ensinamentos de Jesus de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais próxima da compreensão que a filosofia nos traz e da argumentação e da busca que a ciência propõe. E aí nós vamos conseguir viver, né? O ensinamento maior do Cristo é amar ao próximo como a si mesmo. Nós não conseguiremos amar o adoecido, principalmente o adoecido no campo da saúde mental, ou seja, aquele que traz o transtorno e enfermidade mental, se nós não cuidarmos de nós mesmos. O Espírito da Verdade, na obra Codificação Kardeciana, ele traz para nós, né, espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas amai-vos, este o primeiro ensinamento, mas arremata, instruí-vos este o segundo. Então, na nossa compreensão, a espírita que não estuda, que não reflete, que não para pensar como vem realizando as suas relações,
como vem realizando até as tarefas que ele assume para si como tarefas de amor ao próximo, ele ainda não aproveita de todo o potencial que tem de se renovar intimamente e dessa maneira se fazer mais habilitado para o trabalho do Cristo junto aos seus pequeninos, como ele mesmo coloca. Assim, o conferencista e escritor, né, Divaldo Franco, que está aí há mais de 90 anos trazendo o seu trabalho e que, junto ou a par ou com outra vertente do nosso querido Chico Xavier, que se foi há algum tempo, mas cuja obra é perene, o Divaldo tem bastante material publicado em relação ao suicídio. E ele diz que a prevenção ao suicídio é um dever, né, que não pode ser adiado por todos. Porque, às vezes, a gente se pergunta por que é que o século, começado no século XX e agora adentrando o XXI, por que o século da ciência e da tecnologia, nos mais altos níveis, apresenta também, ao mesmo tempo, os conflitos de vazio existencial, os conflitos da indiferença da vida, a fuga terrível pelo autocídio. E aí, pelas suas reflexões, ele conclui o seguinte, e pela orientação dos espíritos também. Ele diz que a destruição da família, o desrespeito às tradições, a desconsideração à velhice, a sexolatria, o exagerado culto ao corpo, a violência estampada, deixou o ser humano numa terrível encruzilhada. E aí ele toma no desânimo, na frustração, e não consegue ver adiante, ver o que a vida lhe pode oferecer. Nesse aspecto, a fé religiosa, e nós temos chamado isso para trazer o campo da ciência mais para próximo, como a vivência da espiritualidade do ser, ou seja, a vivência da transcendência, porque acreditamos que nós não somos só corpo, mas, sobretudo, somos alma, somos espírito que alimenta e que dá vida a esse corpo. Enquanto estivermos afastados dessa consideração, dessa nossa vertente como seres humanos, nós poderemos estar ou entrar nas artimanhas do niilismo, ou seja, da desconsideração da vida espiritual de nosso futuro. Continuando, então. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, a pergunta que ele fez, da seguinte modo: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta dela retirarei só um trecho que diz: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando essa vida futura de estar velada pela dúvida. Dessa maneira, o homem pode perceber que, por meio do presente, ele pode preparar o seu futuro. Então, as noções de vida futura e da imortalidade da alma, ainda que a noção de reencarnação não seja compreensível por muitos, essas duas já dão ao sujeito, filho de Deus, uma projeção de felicidade de hoje para amanhã. Então, sem esse conhecimento espiritual de profundidade em torno das causas do sofrimento, nós vamos ficar sempre na incompreensão desse binômio saúde e doença, porque isso, de fato, é de enorme complexidade. Difícil de ser respondido pelas escolas filosóficas ou científicas. Quantas vezes o médico chega para nós e fala assim: ore, porque agora nós não podemos fazer mais nada. E ainda que não se explique, sabe-se que há algo a mais para além do corpo para a grande maioria dos nossos cientistas. Divaldo Franco, no livro chamado Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Espírito Manuel Filomeno, de Miranda, ele diz o seguinte: que esse vazio existencial, defluente do materialismo e do consumismo, né, das ilusões de poder, do prazer, ambições desordenadas, insatisfações íntimas, tudo isso responde por múltiplos
desvios de conduta. E aí se instauram as culpas, porque nós não fomos feitos para a prática do mal. Quando Jesus coloca lá no seu evangelho, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, muitos de nós sequer ouvimos isso, e costumamos dizer frases tais como, eu não sou Jesus, eu não tenho que fazer dessa forma. Isso nos afasta da nossa essência divina. Isso nos adoece, isso nos coloca à mercê de outras questões, para além da vida física, nos esvazia a alma e nos deixa, muitas vezes, impotentes para projetarmos uma vida de felicidade, pelo menos relativa para nós. O Livro dos Espíritos, no trecho, no capítulo que fala sobre perfeição moral e vida futura, os Espíritos perguntam a Kardec se existe felicidade na Terra. E a resposta resumidamente, é a seguinte: não existe felicidade plena, mas uma felicidade relativa que está afincada em 3 pilares. Um dos pilares é a fé no futuro, que, na verdade, é o pilar maior. Estaria no nosso triângulo, no cume. Outro pilar seria a posse do necessário, já que o consumismo é desenfreado e nos traz muita tristeza. E o terceiro pilar seria a certeza de estarmos cumprindo com os nossos deveres. Essa é a felicidade relativa. Quando nós nos afastamos disso, nós compramos infelicidade para todos nós. E aí ocorre, com o conteúdo mental desviado, nós começamos a atrair companhias espirituais de mesmo caráter, de mesmo teor, de mesma vibração. E as obsessões de caráter espiritual começam a enxamear na sociedade e vão dar lugar a aberrações, fenômenos de loucura, que acabam se confundindo muitas vezes com psicopatologias classificadas academicamente. Não estamos querendo dizer aqui que todo doente mental é um obsediado. Não é isso. Queremos dizer que a desorganização psíquica, que a desorganização mental favorece o fenômeno da obsessão. E favorece também essa desorganização quando ela vem por causas passadas de outras existências. Então, a proposta espírita é de verdadeiramente trazer à reflexão a compreensão dos fatores causais dos sofrimentos, de forma particular, as problemáticas mentais, emocionais, comportamentais, né? Por que determinado indivíduo está em padecimento? Por que há as interferências dos parceiros de ontem, revoltados ou transformados em inimigos? E o que se deve fazer nesse tratamento multidisciplinar e cuidadoso para que esse indivíduo venha a recuperar a sua saúde mental, ou ao menos o domínio intermediário de suas ações para não estar se complicando mais na existência. A Federação Espírita Brasileira tem várias campanhas a favor da vida e uma delas é o suicídio não, respeitemos a vida. Eu vou pedir a Luciana depois para compartilhar pelo menos 2 cartilhas com vocês, aqueles que possam ter acesso aí pelo grupo. É uma cartilha da FEB, né, com esse título, Suicídio Não, Respeitemos a Vida, e uma cartilha específica de um determinado grupo do Rio Grande do Sul, não é espírita, uma cartilha vinculada ao material da OMS, de uma cidade do Rio Grande do Sul, que eu achei das melhores, mais didáticas possíveis. E até me perguntei, por que uma cidade do Rio Grande do Sul? E se nós olharmos as estatísticas últimas, que eu não trouxe, do Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem maior índice de suicídios. Deve ter alguma coisa a ver, né? Kardec trata do suicídio nas questões 943, 944 e seguintes. Não vou lê-las, recomendo que vocês leiam. Na 944, quando Kardec diz que o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque só a Deus esse direito assiste, ou seja, que sempre haveria uma transgressão na lei divina, o suicídio,
O que ele ressalta mais na resposta é o desapontamento que o indivíduo chega quando chega ao mundo espiritual. E, na verdade, o que ele percebe é um prolongamento da sua perturbação. E porque o espírito, mais cedo ou mais tarde, acaba concluindo ou observando que ele se conserva no mundo dos vivos do mundo espiritual. Óbvio que mais cedo ou mais tarde, isso haverá de se corrigir, né, com outras reencarnações, com o cuidado que os amigos espirituais têm com os nossos companheiros suicidas, quando lhes é possível sair do alto processo de culpa em que se enveredam no mundo de lá, todos serão acolhidos e ajudados. Mas isso dependerá da maneira como enfrentarem essa grande prova e expiação que se infligiram, expiação futura, pelo cometimento do ato. Então, considerado tudo isso, nós temos que verificar que o próprio Emmanuel fala de atenuantes. E por que eu trago atenuantes? Porque às vezes a gente vê pessoas espíritas, assim, quando recebe uma notícia de alguém que cometeu, às vezes a gente vê até julgamento. E eu fico muito entristecida com isso, porque quem de nós saberá a condição espiritual de cada um? Nem a nossa nós sabemos. Emmanuel diz na obra, vou ver se eu acho lá aqui, sim, Religião dos Espíritos, no capítulo 48, ele diz o seguinte, que no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, e aí ele vai dizer do grau de comprometimento da mente que suicidou intencionalmente, mas ele fala das atenuantes da moléstia ou da ignorância. Então, para aquele que não sabe a lei, o que ele faz é lei. Nós estamos aqui conversando com espíritas, provavelmente com não espíritas, mas temos que entender que a muitos de nós já foi dado o acesso à importância da vida. E nós seremos julgados pela nossa própria consciência, pelo que eu recomendo a todos nós, que não julguemos. O Evangelho de Jesus é claro, no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não ser julgados. E aí vem a consequência. Pois com a mesma medida que medirdes, vos hão de medir a vós. Então, aquele que não quer ser medido de forma dura, não o faça com o outro da mesma maneira. Conclusão. O suicídio não resolve dramas existenciais. A vida prossegue. Cada qual vai ser feliz ou desgraçado na espiritualidade conforme ele tenha vivido e conforme tenha desencarnado. Muitos recomendam para leitura a obra Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Né? São anotações da Médio desde 1926, que não puderam ser publicadas, tão graves eram as histórias dos suicidas ali. Basicamente, só em 57 saiu a primeira publicação, depois da publicação do Nosso Lar, que já trata do suicídio inconsciente de André Luiz. O suicídio inconsciente, então, ele é classificado como um suicídio em que não há planejamento e nem mesmo atuação específica com a ideia de autoextermínio. O que há é um descuido com a utilização das energias vitais do indivíduo, em que ele vai gastando mais rapidamente essas energias. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando nas regiões umbralinas ouvia suicida, suicida, criminoso, infame, ele não aceitava isso. Ele dizia assim, mas eu lutei mais de 40 dias contra a minha dificuldade para vencer a morte, eu tive 2 operações devido à oclusão intestinal, então ele não aceitava a peste de suicídio inconsciente. Mas quando ele foi examinado pelos amigos espirituais, olha como que o Clarencio coloca, olha, a oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do estimado irmão no campo da sífilis. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. A sífilis devorou-lhe energias essenciais.
Nesse caso, o suicídio inconsciente é incontestável. Isso é importante trazer para a gente ter esse cuidado, né? Para a gente perceber que também existe a condição de suicídio inconsciente, e o espírita tem que ter cuidado de si próprio, da sua vivência, também para evitar sustos no mundo espiritual. Não só o espírita, mas aquele que crê na vida eterna. Eu também havia separado um caso que, acho que não vamos ter condição de trazê-lo de forma assim grande, mas eu acho importante, quem quiser olhar depois, é no livro Estante da Vida do Irmão X, né? São crônicas muito interessantes, chama-se Depoimento. Lá se narra um depoimento, está no livreto da FEB, né? Um depoimento de uma jovem de 32 anos que se suicidou por ciúmes do esposo. E chegou no mundo espiritual muito desorganizada. Então, são feitas a ela 11 perguntas e ela começa a narrar como ela chegou até lá. E o que se percebe é que foi um verdadeiro desencanto. E a ela é permitido acompanhar o seu esposo, que havia casado com a amante de quem ele se namorara. E observando isso, ela começa a perceber, começou com um processo obsessivo, mas sendo cuidada, ela começa a perceber que essa amante era uma ótima mãe para o seu filho. E ela, então, deixa o processo obsessivo e começa a vivenciar outra relação com ambos e com seu filho. É uma história muito linda que pode ser lida, vocês vão gostar. Ou seja, o aspecto obsessivo existe, porque nós sintonizamos com os equivalentes ao nosso teor vibratório. E se não mantemos a saúde mental em todos os aspectos, através da vivência fraterna, das leituras edificantes, da contínua prática da oração, não aquela oração decorada, da página inicial foi lido isso, né? Religiões atávicas que não adentram a nossa intimidade para nos modificar, oração contínua, vivência da paz, estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, que clareia, ajuda, fortalece. Se nós não tentarmos reequilíbrio e bem-estar, interiorizar nosso ser, conhecer nosso pensamento, carregá-lo de amor, sem isso, nós vamos nos desorganizar mental e perispiriticamente, ou seja, aquela matriz biológica, aquele modelo organizacional biológico vai trazer para a vida presente e para as futuras marcas difíceis de ser superadas. No livro Obreiros de Vida Eterna, nós temos o caso do Júlio, né? Vocês vão ver lá que ele foi um suicida, ele reencarna com dificuldade na área da garganta. A sua mãe, Zulmira, sente esses reflexos durante a gestação, e a gente percebe que as marcas do suicídio podem ser até muito mais graves do que esse caso é contado. Então, é necessário propor-se, de fato, elevação moral, renovação espiritual do ser humano, porque nós somos autores do nosso próprio destino. E nós vamos colher resultado da escolha. Se nós nos perdemos dentro daquelas linhas colocadas no início do nosso estudo, perdemos a esperança da vida melhor, perdemos a confiança da nossa filiação divina, nos revoltamos contra a vida que temos, assumindo papéis violentos contra as pessoas e contra nós mesmos, ou papéis de exaustão, ou papéis de inconformismo, de rebeldia, ou outros quaisquer, até de ausência da existência, nós vamos adoecendo psiquicamente. E esse trabalho de retorno ao Pai não é um trabalho fácil, porque a saúde, verdadeiramente, conforme Emmanuel, é a perfeita, nos coloca, é a perfeita harmonia da alma. A perfeita harmonia da alma. E, às vezes, para essa perfeita harmonia da alma, será necessário a contribuição de moléstia e de deficiências transitórias. Quando vemos aqueles espíritos sofrendo, os nossos internos em todas as áreas, os tratados ambulatorialmente, aqueles que estão na nossa moradia assistida, residência terapêutica, a gente percebe que aquilo que para nós é terrível e horrível pode estar sendo uma forma de catarse, de problemas muito mais graves nessa ou em vidas pregressas. E cabe nos ajudar, apoiar e usar de todas aquelas ferramentas que a ciência do mundo
já percebeu e que a ciência do espírito propõe de uma forma mais profunda. Dr. Roberto Lúcio, no livro O Homem Sadio, traz pela psicografia de Joseph Kleber o seguinte, que a saúde é a real conexão da criatura com o Criador, e que a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Sendo momentâneo, então, a gente precisa buscá-lo com todos os meios que nós temos, com todos os meios. E como eu disse lá atrás, o Emmanuel coloca no livro Consolador também, agora na questão 97, que sobre a questão da aplicação de medicamentos humanos, ele responde, é claro, pela psicografia do Chico. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, eu acrescento, do psiquiatra, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo e da mente até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a saúde da alma. E aí preconiza Emmanuel, quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos, os fármacos da terra, vão estar transformados de que maneira? Em recursos psíquicos. Olha que maravilha. E essa grande oficina vai elevar a santuário de forças, né? As nossas imensas possibilidades espirituais. Dessa forma, a gente amplia o conceito de saúde da OMS, né? Que desde 1946, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença e enfermidade. Ocorre que quase toda a humanidade, para não dizer a totalidade, convive com tais situações, com tantas situações que levam a diferentes graus de dor, seja psíquica, seja moral, determinando esse estado de insatisfação íntima. E sem a vivência efetiva dessa fé no futuro, e no caso da doutrina espírita, com todo esse material de reflexão que toda obra subsidiária nos proporciona, nós teremos muita dificuldade em conseguirmos essa reconexão com o Criador. Eu tenho ainda uns minutinhos, eu gostaria de falar de algumas iniciativas da ciência que a gente percebe já buscando acoplar melhor a espiritualidade. Existe uma organização chamada Associação Médica Espírita do Brasil, OMI Brasil, que congrega as associações médicas espíritas, não só de estados de Minas Gerais, como apoia de outros países. Eu estive no site da OMI Brasil e verifiquei que, atualmente, há poucos anos atrás, nós tínhamos AMI somente em Minas Gerais e São Paulo. Atualmente, nós já temos 70 alianças, né, no Brasil. O site lá num trecho fala em 69, mas eu contei no mapa e são 79. Até questionei lá para o doutor Roberto Lúcio para ele me ajudar aí qual número é o correto. Com a AMI Brasil nós temos 80. Temos também outras áreas da ciência, da qual conheço pouco, mas trago aqui para aqueles que queiram pesquisar mais, chamada epigenética, que começa a pesquisar a questão da avaliação dos genes e dos produtos desses genes. Há um artigo na internet de um médico que trata mais a questão das doenças genéticas, congênitas e hereditárias. Mas nós sabemos que um dos fatores de risco do autoextermínio ou até do alcoolismo é ter alguém na família que também já praticou, né? Porque nós poderíamos aqui estar invocando, acho que é a fala do Albert Einstein, quando diz que Deus não joga dados com o universo. Essa epigenética sendo pesquisada, ela estuda, avalia essa relação dos genes, como eu disse, e abre novas discussões, porque ela entende o seguinte, eu vou até ler esse pedaço, porque é de difícil compreensão até para nós. Olha o seguinte, quem está por trás do gene, mandando ordens para suas mutações, ou construção de determinadas estruturas pelas proteínas, se eles são constituídos apenas de matérias? Será que a consciência não seria extrafísica?
Há várias publicações nesse sentido, Biologia da Crença, da editora Butterfly, tem da editora Barani, que se chama Código Divino da Vida, um outro em inglês, The Century of the Gene, da Harvard University, né? São materiais que, para quem gosta de penetrar mais, deve e pode buscar. Então, meus amigos, já nos encaminhando para o final, eu vou deixar aqui para vocês uma fala minha e uma fala de Jesus, se é que Jesus me perdoe o atrevimento. Jesus, no capítulo 10, versículos 10 e seguintes do Evangelho de João, diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Esta passagem é lindíssima. Ela é uma história, Jesus à porta das ovelhas, que mostra Jesus cuidando como bom pastor de todas as suas ovelhas, até daquelas que se perdem. Então, vamos nos colocar nessa condição de confiar no nosso Mestre Jesus, que cuida de nós e que nos faz instrumentos de cuidar dos outros, porque Ele veio e nos ensinou a vida em abundância. Não essa vida limitada, essa vida materialista, essa vida vazia, essa vida que não nos faz a cada dia acordar com desejo de trabalhar, com desejo de amar, com desejo de abraçar e de sorrir. E eu deixaria para vocês que uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações mais planificadoras.